A SOA Master é uma empresa dedicada à arquitetura orientada a serviços. Já realizou cursos abertos e in-company para mais de 200 empresas na América Latina. A SOA Master também oferece consultoria às empresas em suas iniciativas SOA, garantindo assim implantações de sucesso. Nesse vídeo, vamos abordar o tema Maturidade SOA. Maturidade SOA vem para responder às seguintes questões. Qual o nível de maturidade da sua empresa com relação à SOA? Que benefícios podemos obter quando avançamos os níveis de maturidade? E que nível de maturidade sua empresa objetiva alcançar num determinado tempo? O Open Group define 7 níveis de maturidade, ou seja, silo, integrado, componentizado, serviços, composição de serviços, serviços virtualizados e serviços dinamicamente reconfiguráveis. Evidentemente que esses 7 níveis não vão ser atribuídos a um nível para a empresa como um todo. A gente tem que olhar algumas dimensões, quais sejam, por exemplo, aplicações. Como é que estão as suas aplicações? Estão em silo? Estão integradas? Estão componentizadas? Como é que está a sua arquitetura? Como é que estão as suas informações? Então, tudo isso tem que ser analisado em cada uma dessas dimensões. Mas isso a gente vai ver um pouquinho depois. Vamos voltar para os níveis e vamos começar definindo o nível silo. Nível silo, cada setor da empresa desenvolve suas próprias aplicações de forma independente, sem integração de dados, processos, padrões ou tecnologia. É bem aquilo que as empresas no passado, né, se caracterizavam quando cada um fazia suas aplicações e elas não conversavam entre si. A gente passa para o nível 2. Nível 2 é o nível integrado. Aqui a tecnologia é usada para integrar os silos e os dados, porém ainda tem a necessidade de fazer uma conversão de dados e protocolos, uma vez que esses sistemas e os processos não obedecem a padrões. No terceiro nível, componentizado, os sistemas são decompostos em componentes, porém a integração entre eles possui ainda um alto acoplamento. Os componentes são reutilizáveis, já é uma vantagem, mas o ambiente ainda apresenta muitas replicações e redundâncias. Aí a gente já pode analisar a vantagem, né, de um exemplo, né, de benefício de você passar de um nível integrado para um nível componentizado. Você já vai perceber redução de complexidade, redução do time to market, ou seja, agilidade de TI em responder às demandas de negócio. Passando para o nível 4, nível serviço. As aplicações são construídas através de composição de serviços. Os serviços são identificados, e bem identificados na granularidade adequada, e construído com base nos princípios de design de serviço. Aí garante um baixo acoplamento e interoperabilidade, independentemente da tecnologia utilizada. No nível 5, aí eu já tenho serviços compostos, ou seja, nesse nível a empresa constrói suas aplicações através da interação de vários serviços, usando uma linguagem de modelagem de processos de negócio, como por exemplo o padrão da Oasis, que é o BPEL, BPEL, Business Process Execution Language. Com isso, a empresa ganha agilidade na resposta a novas solicitações da área de negócios. Então, a empresa está se tornando cada vez mais ágil. Ou seja, a vantagem, vamos dizer, de você passar de um nível de serviço para serviços compostos é que novos processos são rapidamente feitos ou respondidos através da área de TI com composições. E, evidentemente, o nosso time to market diminui mais ainda. Passamos para um nível 6 agora, serviços virtualizados. Nesse nível, os serviços passam a ser disponibilizados por meio de fachadas, né? De modo que seu acesso seja feito de maneira indireta, permitindo que os serviços possuam um baixo acoplamento à infraestrutura utilizada. Isso cria mais possibilidades de composição de serviços. E a gente alcança depois o nível 7, que é serviços reconfigurados dinamicamente. Aí serviços podem ser localizados e compostos dinamicamente, sem a necessidade de intervenção de desenvolvedores. Isso pode parecer futurista, mas já existe tecnologia hoje para fazer isso aí acontecer. Conforme eu tinha falado no início do vídeo, a gente não atribui um nível de maturidade para a empresa como um todo. A gente atribui um nível de maturidade para cada dimensão
da empresa. Que dimensões são essas, então? Negócios. A dimensão negócios que vai estudar como é que a gente aloca os custos de TI e como é que os processos da empresa são definidos, estruturados, implementados, executados. Outra dimensão é organização e governança. Então, como é que a empresa define e mede os objetivos e resultados? Como é que a empresa assegura o alinhamento entre TI e negócios? A outra dimensão é métodos. Né? Quais são os métodos e processos empregados para fazer as transformações, né, na organização? Como é que TI executa o ciclo de desenvolvimento de software? Como é que é usado o uso, como é que se faz uso de taxonomia, de ontologia, ou seja, como é que a empresa classifica ou como é que a empresa nomeia programas, variáveis, etc. Na dimensão aplicação, como é que a empresa aplica a decomposição funcional? Ou seja, como é que ela faz a identificação de serviços para acertar na granularidade dos serviços? Como é que a empresa assegura a aplicação dos princípios da orientação a serviços? Na dimensão arquitetura, como é que a empresa toma decisões sobre a sua arquitetura? Quais são as técnicas de integração que são utilizadas? E como é que a empresa aplica padrões e políticas? Na dimensão informação, como é que a informação está estruturada e como é que a informação é modelada. E a última dimensão, que é a infraestrutura e gerenciamento, como é que é a operação e gerenciamento de TI? Como é que se faz o monitoramento de toda essa infraestrutura e quais são os tipos de plataforma de integração? Bom, agora que a empresa chegou ao seu nível de maturidade para cada uma dessas dimensões, bom, resta também perguntar como é que chegamos a esses níveis, né? Então, isso aí é através de um questionário. Então, de acordo com as respostas a um determinado questionário, você associa essas respostas a determinados atributos e esses atributos vão indicar esse nível de maturidade para cada uma dessas dimensões. Okay? Então, se chegamos a cada nível de maturidade para cada dimensão, agora resta a gente estabelecer uma meta. Bom, se eu reconheço que, galgando níveis de maturidade, eu tenho determinados benefícios, resta eu estabelecer que nível de maturidade eu pretendo chegar e em que tempo. Né? Agora, como chegar a esse nível? Bom, agora isso é um outro capítulo, né, que é a arquitetura de referência SOA. Quer dizer, que tipo de infraestrutura eu preciso para chegar a essa meta pretendida? Que tipo de registry, repositório, como é que eu vou fazer o relacionamento com os usuários, que tipo de plataforma eu vou usar para isso, como é que eu vou fazer a integração, eu vou precisar de um ESB, o Enterprise Service Bus, e se eu preciso de um ESB, quais são as funcionalidades associadas a ESB que eu necessito, ou seja, quais são os building blocks que eu preciso para chegar a esse nível de maturidade pretendido. E evidentemente isso tudo sobre um guarda-chuva de governança SOA, que também é um outro tema. Todos esses três temas são tratados pelo Open Group, né? Tanto a maturidade como a arquitetura de referência, como governança SOA. E estão no site do Open Group para qualquer um que quiser baixar e que quiser se inteirar ou saber um pouco mais de detalhes sobre cada um desses temas. Ok? Boa sorte!